Ativo imobilizado, arrendamento mercantil. Práticas contábeis em conformidade com as normas contábeis emitidas pelo CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, atualizado em abril de 2014. Assuntos tratados neste material: ativo imobilizado, arrendamento mercantil, classificação no plano de contas, natureza do arrendamento mercantil financeiro, arrendamento mercantil operacional. Ativo imobilizado, arrendamento mercantil. Com o objetivo de adequar as normas brasileiras com as internacionais, foi emitido o pronunciamento técnico CPC 06, Operações de Arrendamento Mercantil. Esse pronunciamento define um arrendamento mercantil, leasing, como sendo um acordo pelo qual o arrendador transmite ao arrendatário, em troca de um pagamento ou série de pagamentos, o direito de usar um ativo por um período de tempo acordado. Um arrendamento mercantil pode ser classificado como financeiro ou operacional. E antes da Lei 11.638 de 07, eram classificados como despesa na arrendatária, as contraprestações e o valor residual era capitalizado e depreciado a taxas fiscais conforme a natureza do bem. Isso agora mudou, pois o artigo 179 da Lei 6.404 de 76, alterado pela Lei 11.638 de 07, menciona que deve fazer parte do ativo imobilizado os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive decorrente de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. Dessa forma, mesmo não possuindo a propriedade dos bens, os mesmos devem ser classificados no ativo quando a companhia detiver os benefícios, os riscos e o controle, o que muda substancialmente a forma de contabilização do arrendamento mercantil financeiro, que passou a ser classificado no ativo imobilizado e no passivo da arrendatária no momento da contratação da operação. Classificação no plano de contas. Grau 1, ativo. Grau 2, ativo não circulante. Grau 3, ativo imobilizado. Grau 4, bens corpóreos. Natureza do arrendamento mercantil. Um arrendamento mercantil pode ser financeiro ou operacional, de acordo com suas características, devendo a classificação ser feita no início do contrato. A classificação adotada pelo CPC 06 leva em consideração de quem são os riscos e benefícios inerentes à propriedade do bem, do arrendador ou do arrendatário. De acordo com esse pronunciamento técnico, perdas decorrentes de capacidade ociosa ou obsolescência tecnológica, bem como as geradas por alterações nas condições econômicas, representam riscos, e os benefícios são representados pela capacidade lucrativa durante a vida econômica do ativo, bem como por ganhos derivados de valorização ou realização do valor residual. Na classificação é observada a essência da transação e não a forma do contrato. Com isso, pode acontecer, por exemplo, uma situação em que um contrato é elaborado como leasing operacional, mas de acordo com algumas de suas cláusulas, percebe-se a característica de leasing financeiro. Neste caso, o mesmo deve ser classificado como financeiro. Arrendamento mercantil financeiro. Neste tipo de arrendamento, existe a transferência substancial dos riscos e benefícios para o arrendatário, de acordo com o CPC 06, é aquele em que a transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade de um ativo. O título de propriedade pode ou não vir a ser transferido.
No CPC 06, são evidenciadas algumas situações que levariam à classificação de um arrendamento como financeiro. São elas: A. O arrendamento mercantil transfere a propriedade do ativo para o arrendatário no fim do prazo do arrendamento mercantil. B. O arrendatário tem a opção de comprar o ativo por um preço que se espera seja suficientemente mais baixo do que o valor justo, a data em que a opção se torna exercível, de forma que, no início do arrendamento mercantil, seja razoavelmente certo que a opção será exercida. C. O prazo do arrendamento mercantil refere-se à maior parte da vida econômica do ativo, mesmo que a propriedade não seja transferida. D. No início do arrendamento mercantil, o valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil totaliza pelo menos substancialmente todo o valor justo do ativo arrendado. E os ativos arrendados são de natureza especializada, de tal forma que apenas o arrendatário pode usá-los sem grandes modificações. O CPC também menciona alguns indicadores de situações que podem levar à classificação de um arrendamento mercantil como financeiro. São eles: se o arrendatário puder cancelar o arrendamento mercantil, as perdas do arrendador associadas ao cancelamento são suportadas pelo arrendatário. B. Os ganhos ou as perdas da flutuação no valor justo do valor residual são atribuídos ao arrendatário, por exemplo, na forma de abatimento que equalize a maior parte do valor de venda no fim do arrendamento mercantil. E C. O arrendatário tem a capacidade de continuar o arrendamento mercantil por um período adicional, com pagamentos que sejam substancialmente inferiores ao valor de mercado. Embora haja uma relação das situações que levariam um contrato a ser classificado como financeiro, as mesmas não são conclusivas. Trata-se de indícios do que de fatores, ou seja, basta que o contrato de arrendamento não transfira todos os riscos e benefícios ao arrendatário para que o contrato seja classificado como operacional. Arrendamento mercantil operacional é um arrendamento diferente do financeiro e, de acordo com a classificação do CPC 06, seus riscos e benefícios permanecem no arrendador. Um arrendamento mercantil é classificado como operacional se ele não transferir todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade. Um fato interessante a ser observado se refere aos ativos arrendados que não tenham vida útil indefinida, como é o caso de um terreno, e que por isso não sofre depreciação. Nesses casos, de acordo com o CPC 06, o ativo deve ser classificado como arrendamento mercantil operacional, a não ser que se espere que a propriedade passe para o arrendatário ao final do prazo do arrendamento mercantil. Quando o arrendamento se refere aos elementos terreno e edifício, deve-se analisar separadamente sua classificação, mesmo que o contrato seja único. Isso pelo fato de que as características de ambos são diferentes. Por exemplo, o terreno não tem vida útil definida, já o edifício tem, por isso, um pode ser classificado como operacional e o outro como financeiro. Se os pagamentos do arrendamento não puderem ser alocados com segurança entre terreno e edifícios, o mesmo deve ser classificado na totalidade como arrendamento financeiro, a não ser que esteja claro que ambos os elementos são arrendamentos operacionais. Se o arrendatário possui um arrendamento mercantil com característica de ser operacional, mas usa esse ativo como propriedade de investimento, deve classificá-lo como financeiro. Pronunciamento técnico, CPC 28, propriedade para investimento. Fontes de consulta para elaboração do manual.
Obrigado, contato Glauco Henrique, e-mail ghsconsultoria@yahoo.com.br, celular 011 99927 9322, site www.ghsconsult.blogspot.com.br.